Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente há 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na terça-feira da 4ª semana da Quaresma. Percebam que, de agora em diante, o Evangelho vai estar focalizado em João. Se vocês forem olhar da 3ª semana da Quaresma para trás, os evangelhos eram variados. Era Mateus, era Lucas, era Marcos. Agora, nós entramos nesse tempo que chama o tempo da paixão do Senhor, e João vai mostrar para nós o motivo que as autoridades religiosas levaram Jesus à morte. Aqui hoje estamos no capítulo 5 do Evangelho de São João, do versículo 1 até o 16º. Então, como João acabou de narrar, que havia em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. E ali naquela piscina, os doentes costumavam ficar ali, esperando a água borbulhar, e a primeira pessoa doente que entrasse na água seria curada. Isso era o que se falava, mas realmente era isso que acontecia? Provavelmente existia
ali, e João ele também quer mostrar isso, existia uma superstição. Olha, o primeiro que entrasse na água seria curado, e por que não o segundo? E o terceiro não poderia ser também? Por que só o primeiro? Imagina a bagunça que ficava ali com aqueles doentes que ficavam ali esperando. E realmente o que acontecia era o seguinte: quem não podia andar nunca ia chegar. Nunca iria ser curado uma pessoa que não andava. Você está entendendo? As coisas que as pessoas vão criando em volta de situações, e aí vai se tornando uma superstição. Só o primeiro que cair na água vai ser curado. E ali nós nos deparamos com o quê? Com esse homem que era paralítico. Ele nunca iria conseguir andar. Mas agora, meus irmãos, o que foi que aconteceu? Aquele sim que tem o poder de curar, porque ele é Deus, estava ali diante daquele homem. E aí, Jesus fala então para ele: queres ser curado? Aí ele, claro, Senhor, mas como é que eu vou ser? Eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Tá vendo? Ele nunca, meus irmãos, dentro dessa superstição que estava acontecendo ali, ele nunca ia ser curado. Ele nunca. Aí Jesus diz para ele: levanta-te, pega a tua maca, a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Jesus sim pode realizar a cura, porque ele é Deus. E nós vimos ontem o filho daquele funcionário do rei que foi curado também. E ali também falava do milagre que Jesus havia feito, transformando a água em vinho, que foi o evangelho de ontem. E eu fazia um questionamento: se Jesus não curar, ele deixa de ser Deus? Claro que não, ele vai continuar sendo Deus. Ele cura quem ele quer, na hora que ele quiser também. Mas ele não vai deixar de ser Deus. Então, aquele homem foi curado. Mas aqui tem uma coisa interessante nesse evangelho, é que esse homem foi curado, mas ele não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus. Tanto que os judeus, todas as vezes quando vocês lerem no Evangelho de São João, os judeus, ele está se referindo às autoridades religiosas do tempo de Jesus. Então, os judeus foram perguntar para ele: mas quem foi que te curou? Ele: não sei. Depois ele descobre que foi Jesus que havia curado. Mas olha aonde está o questionamento dos judeus. Mais uma vez a questão do sábado, que nos outros evangelistas é mostrado que eles não aceitavam que Jesus curasse no dia de sábado, porque a lei do Shabat dizia que é o dia do Senhor. Então Jesus fez aquele questionamento: então eu não posso fazer o bem no dia de sábado? Depois vocês pegam o capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, que você vai ver quando Jesus cura aquele homem de mão seca ali na sinagoga. E a pergunta que Jesus fez para eles foi essa: eu devo fazer o bem ou não? Eles ficaram calados. Jesus foi lá, chamou o homem e curou. E ali diz que eles tramaram, a partir daquele momento,
de matar Jesus. Porque, em vez de eles levarem em conta um milagre, imagina, meus irmãos, um homem paralítico há 38 anos. 38 anos. O homem em cima de uma cama, sendo levado por outros para lá e para cá. E agora Jesus, apenas pela palavra, levanta-te, pega a tua maca e vai. Ele levantou. Era para as autoridades religiosas ficarem assim, uau, nossa, quem é esse? Esse homem há 38 anos em cima da cama e nós vimos, agora ele está andando. Eles vão questionar porque aquele homem estava carregando a maca no sábado, ele não podia fazer aquilo, e vendo que o homem tinha sido curado. Vocês verem que o que é o fechamento de coração não ficou com o essencial? E ali, o paralítico, que já não era mais paralítico, se encontrou com Jesus. Depois eles foram dizer, ele foi dizer para as autoridades que quem havia feito aquilo era Jesus. Aí pronto, entornou o caldo, piorou as coisas para Jesus. É importante vocês notarem que a partir do evangelho de hoje, o capítulo 5, e nós vamos seguindo nos evangelhos, nos capítulos, melhor dizendo, vocês vão ver que agora essas autoridades vão começar a perseguir Jesus, perseguir nosso Senhor, por ele ter feito o milagre no dia de sábado, por ele ter feito isso com esse homem. Começa a perseguição. Tanto que o final do evangelho de hoje diz: os judeus começaram a perseguir Jesus porque fazia tais coisas em dia de sábado. Agora nós já estamos começando a perceber o motivo de matarem Jesus. Ele curava as pessoas no dia de sábado. Fiquem atentos que a partir de amanhã nós vamos ver as outras motivações que eles vão colocar. Eles não queriam aceitar Jesus e agora estão em busca de motivações para perseguir Jesus e depois matar. A primeira coisa que nós notamos é isso, guardem isso no coração. A perseguição começou porque Jesus curou aquele homem no dia de sábado. O dia de sábado não podia curar, era o dia da oração, era o dia de rezar, de oferecer sacrifícios a Deus, mas curar não, jamais. Isso não pode ser feito. Mas ao mesmo tempo, aqui tem uma coisa muito importante que Jesus fala àquele homem que já não era mais paralítico. Então aqui vai dizer assim no versículo 15. Não, no versículo 14. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: qual homem? O homem que havia sido curado. Jesus curou. Eis que estás curado. Olha o que Jesus está dizendo. Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Compreendeu? Aquele homem, ele foi beneficiado por uma cura, ou melhor, por um milagre. E agora ele se encontra com Jesus e Jesus faz a recomendação: olha, você foi curado, mas toma cuidado para você não voltar a pecar. Para você pecar, toma cuidado.
Isso aqui fala muito de nós, meus irmãos. Isso aqui fala muito de nós. Olha a recomendação de Jesus: não voltes a pecar. Não voltes a pecar. Uma vez perdoado dos pecados, não voltes a pecar. Você tem voltado a pecar. Como eu tenho dito, quantas pessoas que vão lá, elas são beneficiadas, recebem os benefícios de Deus, mas não saem do pecado, mas vivem no pecado. E Deus continua beneficiando a pessoa e ela continua no pecado. O que Deus quer é a cura da nossa alma. O que Deus quer é que nós não pequemos, porque o pecado é a única coisa que pode nos impedir de entrar no céu. A salvação que Jesus nos deu, quando ele morreu na cruz, só terá benefício para nós se nós largarmos o pecado. Você largou o pecado ou você continua no pecado? Não voltes mais a pecar, para não acontecer coisas piores. Foi isso que Jesus falou para aquele homem. O homem que tinha curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem e Jesus disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E o que é o pior? Vocês já sabem, porque eu já falei. Olha bem, Jesus está dizendo para ele não pecar, para não acontecer coisa pior. O que é que poderia acontecer de pior na nossa vida, se não a perda da nossa salvação? Você está entendendo? E se o pecado nos leva à perdição eterna, então a lógica é essa: deixemos de pecar para ganharmos a salvação. Você tem brincado com a tua vida? Eu estou perguntando para mim também. Eu não posso brincar. Uma vez que eu fui beneficiado pela salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não posso viver na brincadeira. Vamos levar uma vida santa, meus irmãos. Senão poderá acontecer uma coisa pior. A coisa pior para um ser humano é a condenação da sua alma ao inferno. E a única coisa que poderá nos levar para o inferno é o pecado mortal. Você está numa situação de pecado mortal? Quantas pessoas aí que dizem: eu sei que eu estou no pecado, mas Deus tem me ajudado muito. Ele tem te ajudado muito para ver se você cria vergonha na cara, para ver se eu crio vergonha na cara. Nós não podemos voltar ao pecado. O mortal não, meus irmãos. Vamos levar uma vida santa. Ainda mais que nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor vai nos chamar. Olha, você foi curado, não foi? Foi. Mas cuidado, não voltes a pecar, para não acontecer coisas piores. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal, eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer
valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.